Opa, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Master Futebol. Eu sou o Lucas Knaip para falar um pouco sobre São Paulo no Atlético, um pouco dos desafios que ele vai ter aqui no clube e também, é claro, sobre algumas coisas do contrato, né, que são uma coisa assim, que eu acho que é até pedagógico com o Atlético, como a cláusula anti-demissão, que é o que eu vou debater muito aqui. E sobre como deve ser as expectativas agora que tem o Sampaoli como técnico, se o Atlético vai ter algumas ambições grandes esse ano, embora só tenha só o Mineiro e o Brasileirão pela frente, que no final pode até ser uma coisa boa para o Sampaoli, não para o Atlético, mas de qualquer jeito. Primeira coisa vamos falar, Sampaoli fez exigências, ele não assinou com o Palmeiras, porque o Palmeiras não quis assinar as exigências. Por que o Palmeiras não fez isso mesmo tendo mais dinheiro que o Atlético? Porque a Crefisa não é tão assim amigável do Palmeiras quanto a MRV ou a BMG são do Atlético. Para você ter ideia, o dono da BMG já foi presidente do Atlético, então não, é uma relação um pouco mais amigável. Eu não sou muito fã desse tipo de modelo de jogar nas costas dos investidores muitas contas, eu acho que isso pode gerar problemas futuros, mas esse não é o assunto do vídeo. Então, o Palmeiras não quis arcar com os reforços. Embora eu não achasse que o Palmeiras precisasse de muitos reforços, o Sampaoli é um cara teimoso e bem complicado. Tem uma história dele no Santos que ele chegou lá e pediu 9 reforços, aí disse que ia malhar. Isso mesmo, malhar. Aí depois de 2 horas ele esperava que o Santos já tivesse assinado 2 jogadores, né? O Santos achou que era brincadeira, mas quando ele voltou ele ficou irritado. É um cara teimoso, difícil de trabalhar e isso pode ser um problema. Não está aqui em debate a qualidade dele como técnico, ele é bom. Ele ganhou 2 Copas Américas com o Chile, foi muito bem com o Santos, embora ele tivesse uma passagem bem ruim pela Argentina. O que só resta dele aqui no futebol brasileiro são boas coisas. O futebol do Santos foi muito bom no ano passado, embora algumas derrotas. Aconteceu que o Santos ficou em segundo lugar e isso seria maravilhoso para um time como o Atlético hoje. Ele exigiu 5 jogadores. Não está definido quem são esses 5 jogadores, o preço deles. Eu não acredito que seja gente como o Soteldo. O Soteldo é muito caro, 51 milhões é muito dinheiro. Embora o Santos aí já está até se complicando para pagar o que deve aí ao o Atipato, né, que é o time antigo do Soteldo. Eu acho que deve ser outros tipos de jogadores. Não fiquem muito empolgados, não acho que devem ser jogadores extraordinários aqui da América do Sul. Devem ser jogadores ali que têm um perfil bom e que podem evoluir com um bom treinamento. Isso foi o que aconteceu lá no Manchester City com o Sterling. O Sterling não jogava bem, mas no esquema do Guardiola ele se encaixou e virou um grande jogador. Essa pode ser algumas possibilidades. Minhas expectativas é que ele contrate um goleiro que saiba jogar com os pés, porque o Vitor, por mais habilidoso que ele seja com as mãos, né, ele é um goleiro de muita habilidade, ele não é muito bom com os pés. Se ele não conseguir, ele tem que trabalhar o Vitor nesse quesito, que é uma coisa que acho que dá para aprender, não é a coisa mais difícil do mundo. Vai tentar contratar um zagueiro, porque as opções não estão muito grandes, e o Hever é um cara já com pouca velocidade, isso ele pode tentar mudar. Vai tentar trazer um meia de criação, isso pode ser feito pelo Savarino, mas o que o Savarino atua como ponta e como meia. Mas ele acho que vai tentar trazer um cara no perfil de trazer muitas assistências, de abrir espaços para os jogadores e colocar o jogador na cara do gol. Que é uma coisa que o Kroos, né, do Real Madrid faz. Não estou dizendo que o Kroos vai vir para cá, não entendam isso. Mas a verdade é que ele vai tentar trazer um reforço nessa área. Claro, na área mais carente do campo, pelo menos 2 atacantes. Principalmente na posição de centroavante, porque nós temos 3 centroavantes hoje no clube. Ricardo Oliveira tem 39 anos, muito velho, não está rendendo nem perto do que ele estava no auge. De Santo é o de Santo, o chamado apelidosamente carinhado de defunto nas páginas do Atlético. E é claro, Diego Tardelli, lenda do clube, marcou muitos gols, faz parte das maiores conquistas da história do clube. O problema é que ele já está com 34 e não está jogando nem perto do que jogava antes. Se ele vai melhorar no esquema do Sampaoli, isso é outra história. Mas a verdade é que eles devem trazer outros jogadores, porque o Tardelli no momento é um quebra-galho. Devem trazer pelo menos um centroavante, talvez um ponta e deixar o Marquinhos do outro lado. A verdade é que o Dudamel também trouxe muitos reforços que a diretoria financiou. O Dylan Borreiro, o Savarino, Guilherme Arana. Guilherme Arana deve ser utilizado, mas Savarino e o Dylan Borreiro é uma dúvida minha. Porque São Paulo é teimoso e se ele não quer trabalhar com o jogador, ele não vai trabalhar. Então pode ser que o Atlético tenha feito contratações por nada, o que é um problema. Isso que é uma crítica à minha diretoria, que eles não fecharam com o São Paulo antes e fecharam agora que tem menos coisas a perder, menos competições, acabaram sendo eliminados. Não que eu achei errado a contratação do Dudamel. No momento até gostei muito, achei um cara que fez um excelente trabalho na Venezuela, mas acabou não dando certo muito por causa da transição de seleção para clube. Ele nunca tinha treinado o clube antes, não conhecia o futebol brasileiro, veio com pouco tempo de colocar suas táticas, pouco conseguiu ensinar, não rendeu muito bem e acabou eliminado das competições. A demissão acaba tem algum motivo, embora eu acho que fosse pouco apressado, mas de qualquer jeito fica aquela coisa assim, por que não contratou o São Paulo antes e agora não mudou muita coisa?
E outra coisa que foi colocada, é claro, é a cláusula antidemissão. Como assim? Você já viu muitos técnicos, eles gostam de ter segurança. Isso acontece na Europa. Você recebe, se for rescindido desse contrato, demitido, você vai receber uma quantia em dinheiro. Isso daí, mesmo que o Sampaoli seja demitido um dia antes de seu contrato terminar, ele vai receber 5 anos de contrato, algo que deve chegar perto da quantia de 70 milhões de reais. É grande a quantia. Então isso quer dizer que o Sampaoli deve ser o técnico do Atlético durante 2 anos. E se não for, o Atlético está arcando com uma despesa muito grande. Vale lembrar que toda a premiação do Atlético esse ano, no máximo, chega a 35 milhões. Ou seja, em 2 anos, talvez o Atlético não consiga pagar em premiação o que ele vai dever para o Sampaoli se o demitir. Não é uma conta que o Atlético deveria estar disposto a arcar. É muito dinheiro. Não acho que nenhum dos investidores vai querer pagar 70 milhões para demitir um técnico ainda mais de alto nível. Então ele vai ter estabilidade no cargo pelo jeito. Isso é bom porque o Atlético tem um repertório de demitir técnicos com muita rapidez. Alguns até demoraram, na minha opinião. Tipo, se a gente for ver o Rodrigo Santana, que foi interino do Levi Coupe, nossa, esse demorou para sair. Era para ter sido demitido muito antes. Mas aí a gente teve o Wagner Mancini, que talvez podia ter tido alguma chance, mas eu não queria. Levi Coupe, que eu acho que foi demitido até muito exageradamente. Passou vários tempos no Atlético, né? E a grande verdade é que essa falta de estabilidade prejudica um pouco a imagem que o técnico tem do clube. Ele não vai querer ir para um clube, ele vai ser demitido após 10 jogos, como foi o do Dudamel, se ele não tiver bons resultados logo. Então o Atlético é meio que uma cláusula que obriga o Atlético a ter uma coisa que ele normalmente não tem com técnicos: paciência. E é claro, a gente tem que ver quanto tempo vai demorar para o time engrenar. Não esperem que o time engrene de uma hora para outra. Vai demorar. O auxiliar que está agora cuidando do Atlético, um tal de Rames, alguma coisa, ele é muito ruim. Eu já detestei, a partida com o Boa Esporte mostrou isso. Tudo que tinha de bom do Damel sumiu, a posse de bola, tudo isso. Ele colocou 3 volantes contra um time inexpressivo como o Boa Esporte, não teve coragem com o time e no final acabou perdendo e o Atlético um pouco ameaçou no final. Isso foi uma mensagem que o São Paulo vai ter muito a fazer. Ele vai ter que mudar toda uma estrutura de time, como os jogadores jogam, como eles se entrosam, esquemas, tudo isso leva tempo. Tempo que vai demorar se até ajustar. Vamos lembrar que os estaduais do São Paulo ano passado não foram muito bons. O Santos não foi campeão. E olha que os técnicos não eram gente como o Fernando Diniz ou o Thiago Nunes como é hoje. Era o Fábio Carrilli, era o Cuca no São Paulo, se não me engano, era o Filipão no Palmeiras. Eram técnicos devidamente ultrapassados. O Cuca ainda conseguindo fazer uma defesa extremamente organizada, mas não estava rendendo muito bem no ataque. Ou seja, o São Paulo talvez vai demorar um pouco de tempo para o futebol engrenar. Mas pela cláusula agora de antidemissão, talvez ele vai ter muito tempo para fazer isso. Isso eu fico confortável. E as expectativas, então, para essa temporada? Primeiro, se os reforços vier, vamos analisar, vamos ver se é bom, se não é, vamos ver qual a visão que o São Paulo tem para ele ou não. A verdade é que o Atlético deve tentar pelo menos uma vaga na Libertadores. Seja sexto lugar, agora é G6, né? Cada ano mais tem mais vagas na Libertadores. Acho que o Atlético vai tentar ali pelo menos o sexto lugar. Eu acho que é possível, o elenco não é ruim, não é um desastre. O desempenho de hoje que o clube está tendo nos últimos jogos não reflete o que o elenco é capaz de produzir. O elenco é capaz de produzir muito mais. Eu acho que está um elenco do nível que o Santos tinha nesse último ano, né? Eu acho que ninguém esperava que o Santos fosse segundo lugar, mas aconteceu. Não temos um jogador, tipo assim, extraordinário, né? Que eu gosto de chamar isso, jogador que muda o jogo quando ele quer. E isso falta um pouco no Atlético. Quem sabe ele chegue, mas de qualquer jeito, o Atlético tem um elenco muito bom. Irmãos, temos peças boas como Otero, Casares, Guilherme Arana, Igor Rabelo também é um excelente zagueiro, o Alan é um bom volante. Então, existem boas peças nesse clube. Marquinhos é uma delas. Eu gosto até do Dilão Borreiro, ele foi um jogador muito bom no campeonato colombiano. Então, há peças importantes, há peças boas que podem se destacar. Mas isso é garantia de que isso vai acontecer? Não sabemos. A verdade é, não tem time para cair, mas também não tem time para ser campeão. Essa é a minha opinião. Não acho que dá para bater de frente com o Flamengo. São Paulo está jogando muito bem agora. O Palmeiras, se dependendo, ele pode jogar muito bem, mas tem mais elenco. Então, assim, pode ser até que belisque com o G4. Mas vai depender de como o trabalho do São Paulo vai andar e quão rápido ele vai conseguir evoluir com esse time. Tudo uma questão de tempo. Vamos ver. Para mim, eu acho que ele vai conseguir ficar até os 2 anos. Eu não acho que o Atlético vai ser idiota de pagar 70 milhões a ele. É um tipo de conta que você não pode arcar, já tem que arcar com a rescisão do Dudamel, que até agora eu não sei como vai ser paga. E vamos esperar para ver como vai se desenvolver. Vamos lembrando, ele estreia depois do jogo com o Cruzeiro. Vamos depender desse interino até
o jogo do Cruzeiro, depois disso o São Paulo assume. Então não julguem o jogo do Cruzeiro como se fosse o São Paulo, porque não é ele. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e um salve aí para a massa atleticana que está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo.